Leitura do dia. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado, que, ao terceiro dia, ressuscitou segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo mais segundo João. Jó 14,6, 14. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavras do Santo Padre. Neste trecho do Evangelho, discurso de despedida de Jesus, ele diz que vai para o Pai. Diz que estará com o Pai e que também quem acredita nele fará também as obras que eu faço, e ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo farei. Podemos dizer que este excerto do Evangelho de João é a declaração de ascensão ao Pai. O Pai esteve sempre presente na vida de Jesus, e Jesus falava sobre isto. Jesus anunciava o Pai. Falou muitas vezes do Pai que cuida de nós, como cuida dos passarinhos, dos lírios do campo, o Pai. E quando os discípulos queriam aprender a orar, Jesus ensinou-os a rezar ao Pai, Pai Nosso. A oração em primeiro lugar, depois, as outras coisas. Mas quando as outras coisas tiram espaço à oração, algo não funciona. E a oração é forte pelo que ouvimos no Evangelho de Jesus: Vou para junto do Pai. E tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado. É assim que a Igreja vai em frente com a oração, a coragem da oração, porque a Igreja sabe que não pode sobreviver sem esta ascensão ao Pai. São Felipe e Tiago Menor, apóstolos. Estes dois santos têm muitas coisas em comum. Eles se conheceram porque faziam parte dos 12 que Jesus chamava apóstolos, ou seja, os discípulos mais próximos dele. Ambos viveram com Cristo e o seguiram. Depois começaram a obras de evangelização e por isso foram martirizados. Os dois foram sepultados juntos na basílica chamada Santos 12 Apóstolos, que no início era dedicada apenas aos dois. Felipe, vem e segue-me. Quando Jesus encontrou Felipe, lhe disse apenas: Vem e segue-me. Isso foi suficiente para ele mudar de vida. Natural de Betsaida, Felipe, que já era discípulo de João Batista, esperava o Messias há muito tempo. Quando Jesus começou suas pregações, o recompensou. Foi um dos primeiros a receber a chamada. Ele esteve com Jesus no deserto, um pouco antes do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Foi ele que lhe perguntou onde poderiam encontrar tantos pães para saciar a fome de todas aquelas pessoas que tinham vindo para ouvir suas palavras. Felipe esteve ao lado de Jesus até o fim, na última ceia, quando lhe pediu para mostrar a eles o Pai do céu. Depois de Pentecostes, o apóstolo atravessou a Ásia Menor evangelizando os povos citas e partos, obtendo muitas conversões.
Enfim, ao chegar a Hierápolis, na Frígia, foi pregado de cabeça para baixo em uma cruz em forma de X, na qual morreu como mártir. Tiago, o irmão de Jesus. São Paulo o chama irmão de Jesus, um epíteto que designava os parentes mais próximos da família. De fato, segundo algumas fontes, Tiago teria sido o primo de Cristo, filho de Alfeu, que era irmão de São José. Tiago também tinha um irmão, que também era discípulo de Jesus, Judas Tadeu. Tiago, também chamado menor para distingui-lo de Tiago maior, que o sucedeu à frente da Igreja de Jerusalém, onde no ano 50, presidiu a um importante concílio, durante o qual foram tratados diversos assuntos importantes para a época como a circuncisão. Porém, antes destes acontecimentos, Tiago se encontrava ao lado de Cristo, que lhe apareceu após a ressurreição. Tiago sempre teve uma conduta exemplar. Não comia carne, não bebia vinho e observava os votos. Por isso não causa surpresa o fato de ter recebido o apelido de o Justo. Autor das primeiras cartas católicas do Novo Testamento, Tiago recorda, de modo particular, aquela que observa o seguinte: a fé sem obras é morta. São Tiago Menor morreu como mártir, provavelmente por apedrejamento, entre os anos 62 e 66. São Evêncio, Alexandre e Teódulo mártires na Via Nomentana. Estes 3 santos mártires da fé foram sepultados, em Roma, a 7 milhas da Via Nomentana. No início, achava-se que tivessem vivido no século II, mas após sucessivas investigações, descobriu-se que eram do século IV. Assim ficou comprovado de que Alexandre não é o mesmo que o Papa Alexandre I.